E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como é que você constrói a sua network aqui, o que vocês têm que fazer para arrumar, não amigos, né? Não quero entrar nesse ponto, que é uma coisa já mais complexa, mais também de cunho pessoal. Eu vou falar de uma coisa mais geral, vou falar de conhecidos, tá certo? E como é importante você estabelecer essa rede de conhecidos. Então, muitas vezes quando você chega, e eu tô falando isso para quem vem para cá para trabalhar, ou para quem vem tentar a vida sem visto, sem nada, a coisa é da mesma maneira, funciona para ambos, tá bom? Quando eu vim para cá, junto com a minha mulher, nós planejamos que a gente ia ficar 2 anos sem ter contato com o Brasil. O que eu quero dizer por sem ter contato com o Brasil é sem ir para o Brasil. Nós não permitimos que nenhum canal brasileiro de televisão, que a gente assinasse por um canal brasileiro de televisão. Por quê? Porque isso te obriga a começar a experienciar a dinâmica americana. Você ouve televisão em inglês, você começa a ouvir os noticiários em inglês, isso te força a prestar atenção no país, no que está acontecendo. Você começa a se inteirar da situação. Ao mesmo tempo, a gente começou a enfocar muito em ter conhecimento, amizade com os americanos. Por que isso? Por que não ter amizade com os brasileiros ou com quem seja do seu país? A princípio, não é porque eu sou contra, porque se eu tivesse amizade com brasileiros, eu ia ficar numa situação muito confortável e eu não ia sentir a necessidade de ir atrás de outras pessoas, porque eu ia estar dentro da minha comunidade, né? Você não se sente sozinho, isso é bom, mas por um outro lado, você aprende muito pouco da cultura americana. Você aprende a cultura americana com os brasileiros ou com quem é do seu país. Se você é espanhol, viver na comunidade espanhola. Se você é russo, viver na comunidade russa. Brasileiro, na comunidade brasileira. Mas você aprende a cultura americana sob a perspectiva brasileira, ainda com aquele questionamento dos valores americanos, comparando os valores americanos com os valores brasileiros, que eu nem vou discutir qual que é melhor, qual que é pior, porque não é esse o ponto, mas na verdade que nos Estados Unidos você tem que viver como americano e no Brasil como brasileiro. Isso eu já falei antes. Então a gente sempre procurou começar a amizade com os americanos. E o que a gente fez? Tem algumas oportunidades para você fazer isso. A primeira delas é no trabalho, né? Então, quando eu chegava na empresa, até hoje eu chego na empresa, eu cumprimento, né? Não dá para cumprimentar todo mundo porque são mais de 100 pessoas. Mas as pessoas que estão no meu caminho, que eu sempre passo, eu paro, cumprimento. Ou também uma pessoa que eu não conheço muito, eu vou lá, eu cumprimento, eu digo bom dia. Os americanos são meio fechados, mas eles apreciam esse tipo de coisa porque demonstra educação, demonstra que você se importa com eles, né? Bom dia, como foi seu fim de semana? Sempre uma conversinha de não mais de 1 minuto, 2 minutos, mas mostrando que você tem um genuíno interesse sobre a pessoa, tá certo? E a partir desse momento, você começa a desenvolver uma pequena relação com a pessoa do seu trabalho, e ainda mais com as pessoas que você trabalha na sua equipe, né? E aí sempre vem um comentário, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer escalada, eu gosto de fazer caminhada, ou eu gosto de cozinhar, ou eu vou ao teatro, ou eu vou no cinema. Então essa sempre é uma oportunidade para você participar das mesmas atividades com eles. E a partir desse momento, você começa a estabelecer uma certa relação. Uma outra oportunidade é com os seus vizinhos. Apesar do americano ser muito quieto, os vizinhos parece que eles estão fechados, as casas, que eles são sisudos. Na verdade, se lembra dos valores da cultura americana, eles não gostam de incomodar os outros. O espaço dos outros eles respeitam muito. Mas isso não impede que você, quando mude para a sua casa,
que você vá no vizinho, bata na porta dele, ofereça um bolo, ofereça alguma coisa típica do seu país. Fala, olha, eu estou morando aqui, eu e a minha família, e dá o seu nome, e fala, olha, eu vim trazer alguma coisa para vocês, convidar vocês para irem tomar um café em casa, ou um chá, ou um vinho. Você tem esse tipo de desculpa. E se você se sentir embaraçado de fazer isso no começo, falar, eu tenho embaraçado, a gente fala embarrassed, né? Se você se sentir meio assim, não se sentir bem de fazer isso, quando você sair de manhã, você sempre vai ter a oportunidade de cruzar com um dos seus vizinhos. Então você vai dizer, bom dia, como tá o tempo. Então isso sempre vai te dar uma oportunidade de estabelecer uma conversação, né? E aí você vai, oferece um bolo, oferece alguma coisa que você fez, né? Ou um buquê de flores, alguma coisa, falando, olha, nós somos seus vizinhos e aqui está nosso nome, se você precisar de alguma coisa, nós estamos sempre à disposição, né? E eles veem isso como um gesto de atenção, certo? E isso sempre te dá uma oportunidade depois de convidar a pessoa. E eu vou falar o que você faz quando uma pessoa vai na sua casa, tá certo? Eu já vou falar depois. Uma outra oportunidade é você participar de uma comunidade, tá certo? Você pode ser uma comunidade de fé, tá certo? Você participa de uma igreja que é de acordo com a sua religião, tá certo? Eu sempre aconselho que sejam igrejas, que sejam elas católica, protestante, qualquer religião que seja, muçulmana, mas que seja da comunidade americana, né? Porque assim você vai encontrar americanos. De novo, eu não sou contra você viver na comunidade das pessoas que são do seu país, mas como eu já te disse, isso é uma situação muito confortável. Você pode fazer isso depois, não tanto no princípio, né? E você pode participar dessas comunidades. E por último, que eu acho que é o mais ideal, é você fazer trabalho voluntário. Existem tantas oportunidades de fazer trabalho voluntário aqui nos Estados Unidos, e geralmente você conhece gente muito boa fazendo trabalho voluntário. É certo que tem algumas pessoas fazendo trabalho voluntário porque o juiz determinou que eles fizessem trabalho voluntário, porque eles... E aí, pessoal, o negócio caiu, né? E a última, como eu estava falando, é fazer trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário também te ajuda a conhecer as pessoas, né? E te ajuda a aumentar a sua rede, porque geralmente quem faz trabalho voluntário é gente boa, certo? Tem algumas exceções, quando o cara comete aí uma pequena infração, o juiz manda ele fazer trabalho voluntário, mas não quer dizer porque ele cometeu uma infração ele seja uma má pessoa, né? Mas os americanos apreciam muito quem faz trabalho voluntário. E por que eu estou falando tudo isso, que é importante ter essas amizades, esses conhecimentos? Porque amanhã, mesmo que você seja transferido de uma empresa, a empresa fala que você tem que voltar ao Brasil e você não quer, né? Então esse grupo de pessoas que você conhece pode te ajudar a arrumar uma outra oportunidade. Ou a empresa que você abriu aqui não está indo tão bem. Aí pode ser que um cara fale assim, pô, você tem um conhecimento específico sobre aquilo que você faz, eu estou precisando disso na minha empresa, eu vou aplicar para você para o visto e talvez você venha trabalhar com a gente, né? E se você não tem nada, tá certo? Você pode realmente conhecer uma pessoa que veja o valor que você tem e fala, não, eu vou lutar, eu vou te ajudar a obter um visto, né? E isso daí não são americanos comuns na sociedade, são americanos que são extremamente respeitados na sociedade, que podem te ajudar, né? E eles estão, geralmente a maioria deles faz trabalho voluntário, né? Porque aqui rico faz muito trabalho voluntário, né? De fato eles doam as fortunas deles para organizações não governamentais. Então, por essa importância, eu entendo de você fazer amizade com as pessoas da sua própria cultura, né? Seja ela, se você é espanhol com os espanhóis, brasileiro com brasileiro, apesar de isso te dar um certo conforto, né, emocional, em médio e longo prazo isso não te ajuda muito se você for querer ficar aqui nos Estados Unidos.
Então é sempre muito importante você começar a montar uma rede de conhecimento americana, né? Aí você fala, pô, Paulo, tá bom, como é que eu mantenho essa rede? Além de você continuar suas atividades, né, com constância, seja ela no trabalho, cumprimentando as pessoas, conversando com os vizinhos, indo nas associações, indo, por exemplo, na sua igreja, indo fazer trabalho voluntário, você começa a convidar essas pessoas para ir na sua casa. E o muito legal é que os americanos, eles não ligam se sua casa é de luxo ou não é de luxo, eles não levam isso em consideração, né? Eles só de você convidá-los, quando eles aceitam o convite, eles já se sentem lisonjeados, porque, poxa vida, você está fazendo alguma coisa para eles, né? E como é que você faz isso, né? Você fala, olha, eu tenho uma comida típica brasileira que eu gosto de cozinhar, eu gostaria, a gente já vem conversando há algum tempo, eu gostaria de saber se você tem um espaço na sua agenda. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sempre fala assim, I know you are a very busy person and I wanna coordinate with you a day to have you come over and have dinner with us. Você fala mais ou menos assim, né? I want to invite you to come over and have dinner with us, or come to my house and have dinner with us. Tem diversas maneiras que você pode falar, mas é sempre prestando atenção de que, pô, eu entendo que você é uma pessoa ocupada, eu quero coordenar com você. Geralmente eles falam, olha, agora eu não posso, em 2 semanas eu não posso, né? Mas eles sempre arrumam um jeitinho de coordenar a agenda com você. E aí quando você faz o convite, sempre, nunca se esquecer que o convite para você jantar é tipo 6:30 da tarde. Não vai marcar convite para jantar às 9 horas da noite. Isso aqui não funciona aqui nos Estados Unidos. Na pior das hipóteses, pior das piores, 7:30 da noite. Pior das piores, né? E aí, pô, você fala, pô, tá bom, Paulo, vou trazer esses caras na minha casa, o que eu vou conversar com eles? É muito simples, o americano conversa sobre assuntos gerais, mas eles também sempre são interessados pelos assuntos do Brasil. Então você pode contar alguma coisa do Brasil, alguma coisa da sua vida, alguma coisa que você fez, alguma coisa interessante. Ele sempre se interessa, ele vai fazer perguntas sobre o Brasil, sobre a cultura, em geral, né? Ele também pode perguntar, pô, quais são seus planos aqui nos Estados Unidos. Isso tudo te abre oportunidades para começar a compartilhar com a pessoa aquilo que você quer fazer, entendeu? E o assunto é sempre esse, tá certo? Não vai falar de religião, não vai, sabe? A não ser que seja a pessoa da sua igreja, né? Você vai falar de assuntos mais amenos, curiosidades, assuntos gerais, tá certo? Sem entrar muito na parte emocional, porque esse é o primeiro contato, né? Pô, Paulo, o que eu sirvo para americano? Olha, é muito simples. Você vai fazer um aperitivo, para aperitivar, você compra pasta de grão de bico, a gente chama hummus, cada um fala de um jeito, ou pasta de berinjela. Você acha isso no supermercado aí por $2, você compra um pote, você compra um pedaço de queijo, tá certo? Isso vai custar aí mais $2-3, você compra um pouquinho de uva, né? Vai pagar aí $3 a pound, quer dizer, com $9-10 você faz um bom appetizer, tá certo? Aí depois o que você vai servir? Serve uma comida típica brasileira. Você pode fazer um empadão de frango, né? Um empadão de frango não é uma coisa cara. Gente, eu tô falando isso, eu tô dando as ideias porque tô fazendo geral, não tô fazendo específico, tá certo? Né? Você pode servir outros tipos de cardápio que vão desde comida brasileira a qualquer tipo de comida. Eu particularmente eu gosto de cozinhar paella, né? Que a gente fala. Não é paella, é paella. Esse é o certo, isso é o que eu gosto de cozinhar. Então eu chamo o pessoal e falo, pô, Paulo, você faz paella? Eu faço paella valenciana, com coelho, com pato. Os caras, pô, quero. Então isso eu uso isso como uma desculpa, porque eu sei que o americano gosta muito de paella. Mas você pode fazer um empadão de frango, você pode, né, uma salada, né?
E depois você faz uma sobremesa. Uma sobremesa pode ser um mousse de maracujá, alguma coisa brasileira que eles apreciam. Eles não conhecem muito o mousse de maracujá, assim, uma coisa que você pode fazer que chama atenção, ou você pode fazer uma coisa mais elaborada, né? Mas o importante é mostrar que você fez aquilo com carinho, né? Se eles pegarem isso, você tá bem, né? E para servir, você pode servir um vinho, uma água, né? Você compra aí boas garrafas de vinho aí por $9, né? Eu moro na Califórnia, então você pode ir no supermercado e conseguir um bom deal, que a gente fala, $9, né? Tem muitos vinhos aí em promoção e tal. Ou você pode ir para uma coisa mais sofisticada, né? Depende da pessoa, depende do negócio. Mas como eu já te disse, americano não liga muito, né? E você tem essas conversas. E quando terminar o jantar, né? Porque eu sei que você vai estar cansado, porque é um estresse. Quando você não conhece a pessoa, principalmente numa outra língua, depois de 1h30 de jantar, eu sei a ansiedade de que é ter um jantar desse, porque eu já tive os meus primeiros, eu sei o que é. E quanto você ficar cansado depois do jantar, porque você tem que manter aquela conversação, né? Então, depois que terminou a sobremesa, que você serve a sobremesa, olha, o americano fica no máximo meia hora a mais. Meia hora, 1 hora estourando, né? Então você fala, pô, Paulo, como é que eu dou a deixa, que eu já tô cansado e tal? Você fala pra ele, olha, eu gostei muito que você veio aqui, eu espero que você tenha gostado da janta, da sobremesa, a gente precisa fazer isso mais vezes. Não fala, quando você fizer isso, ele já se liga, aí ele vai falar, pô, Paulo, isso tava maravilhoso, por sinal eu também já tenho que ir, já é tarde, já tenho que fazer algumas coisas, mas a gente vai se encontrar de novo e o jantar termina, tá certo? E certamente ele vai te convidar ou para jantar ou para fazer uma atividade, e assim você começa, né? E vai montando a sua rede de amizades. Eu fui montando a minha assim, foi com jantares. Eu trazia a gente em casa, era gente, meu. Já tive lá 8, 10 pessoas jantando com a gente e conversando. É uma loucura, cara. Imagina lidar com todo mundo, mas o legal é que eles vão conversando com os outros. É gente diversificada, né? Do mesmo lugar, não. Eu chamava, botava tudo em casa e vamos que vamos. Era um jantar atrás do outro. Por sinal, minha esposa adora fazer isso. A gente não tem feito muito mais disso, que você vai se enfiando em trabalho, é tanta politicagem que a única coisa que você quer de fim de semana é um pouco de paz. E como também a gente viaja muito, né, então a gente não tem muito tempo de fazer esses jantares. Ela tem reclamado, Paulo, não tem mais vindo gente em casa e tal. Enfim, eu preciso começar a fazer com mais frequência de novo. Não que eu não tenha. Hoje às vezes a gente sai jantar fora, tem uns amigos, eles gostam tem uns restaurantes que eu gosto de ir, que eles gostam também. Então, pô, a gente sai, se encontra, vai na ópera e depois vai jantar e depois volta pra casa, né? Mas a minha mulher, a Miriam, sempre gosta de fazer, né? Então, eu acho importante compartilhar isso com vocês, porque a maneira de vocês ficarem nos Estados Unidos é conhecendo americanos, né? E eu sei o quanto isso é difícil, porque você não vai poder estar com quem é do seu país o tempo todo. É um pouco estressante, mas vale a pena. É um esforço, é um investimento que vale a pena. E vale para qualquer pessoa, né? Você não precisa ser rico, você não precisa ter um tremendo emprego, né? O que você precisa ter é disposição e ser genuíno, né? E aí você vai fazendo as suas amizades, né? E aí também, claro, naturalmente você vai se encontrando com os brasileiros e vai, ou com as pessoas do seu país, e vai lá, faz um churrasco, né? Se diverte. Uma coisa que eu fiz quando eu entrei na empresa, a primeira coisa, quando eu vi que eles iam fazer eventos, eu falei, pô, vocês vão fazer churrasco? Ou nós não pensamos em fazer churrasco? Eu falei, mas vamos fazer um aí, eu vou fazer um churrasco brasileiro, eu vou ser o churrasqueiro, né?
Pô, hoje eu sou vice-presidente da empresa e eu ainda continuo a fazer churrasco, né? Porque eles veem isso como uma forma de carinho que eu tenho com eles, entendeu? Eles falam, pô, Paulo, você realmente se importa com a gente, você vem aqui cozinhar, e às vezes vão 50 pessoas, a gente já tem uma linha de produção, me compraram toda uma aparelhagem, cara, o americano vem com uma churrasqueira turbinada, eu fico só olhando, e a gente se diverte, né? Hoje já tem mais gente me ajudando e tal, mas se eu não faço churrasco, eles vêm pra mim e falam, Paulo, não tem o mesmo gosto, a gente não gosta, tem que fazer o seu. E eu falo, tá bom, cara, e você sabe, o churrasco brasileiro é sal grosso pra mim. Sal grosso é saber cortar carne e escolher carne, né? Apesar de que não tem carne ruim nos Estados Unidos. Mas enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Eu fico muito contente com as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Qualquer comentário que façam, como eu já disse, e vou sempre dizer, esse canal não é pra mim, esse canal é pra vocês. E se eu ajudar só uma pessoa, eu já cumpri a minha função. Tá certo? Então, se gostou, dá um like. E aí, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai se falando.